Fala, galerinha da física. Aqui quem está falando é o Fernando Augusto, do canal Física de Altas Energias. Pessoal, eu estou dando continuidade aqui no curso de Física 3, certo? Que tem como base principal os livros do Halliday e do Moises Nuvezag, que infelizmente não deixou recentemente. Então, para fazer isso, eu vou iniciar o princípio da eletrostática, certo? Como o próprio nome está dizendo, eletrostática é a parte da física do eletromagnetismo que se incube do estudo das cargas sem movimento, ou seja, elas estão num equilíbrio, elas estão ali paradas. E esse estudo ele tem um paralelo muito grande com a gravitação universal, certo? Tanto no que se diz na questão de fórmulas, como na questão de solução de problemas, ou mesmo do experimento. Então, a gente vai começar aqui trabalhando com a ideia da lei de Coulomb, certo? E, e vai ver o princípio da superposição, ok? E vai fazer uma questão. É uma questão que é bem elaborada, mas ela não é complexa. E é a base toda do que a gente vai ver. Depois a gente vai ver o campo elétrico. E por fim, a gente vai para a parte da lei de Gauss, e quando chegar na lei de Gauss, vocês vão ver que a lei de Gauss ela pega todos esses problemas da eletrostática, da parte de campo elétrico, certo? Que é basicamente a mesma coisa, né, da força elétrica. Ele pega esses problemas e simplesmente resolve com poucas linhas, dado uma ótima simetria. Então, a gente vai ver essa primeira parte aqui até o princípio da superposição e fazer uma questãozinha, ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, do que consiste o experimento de Coulomb? Eu enfatizei lá que poderia ocorrer o seguinte: será que a lei de Coulomb é realmente de Coulomb? Foi ele o primeiro que chegou nesse resultado? Foi ele que obteve isso que a gente hoje em dia é tão comum na física do terceiro ano do ensino médio? Bom, alto lá, em partes. Os primeiros experimentos eles foram realizados pelo físico, certo? E político americano Benjamin Franklin, aquele mesmo do experimento com a pipa. Franklin, ele fez experimentos e foi ele o primeiro a determinar e usar os termos para carga que hoje a gente conhece como carga positiva e carga negativa, ok? Então Franklin começou esses trabalhos. Contudo, o experimento, o qual gerou como resultado o que a gente conhece como lei de Coulomb, foi proposto por Coulomb, ele foi o primeiro a chegar nesse resultado e dizer isso. Mas, em paralelo, outros físicos estavam trabalhando nisso também. Então, não é incomum você ver que haja uma disputa com o próprio Henry Cavendish e por aí vai. Mas do que consistia o experimento de Coulomb? Vamos lá. Bom, aqui você tem um aparato similar ao que o Coulomb utilizou na época que ele fez o experimento dele, no qual você consiste aqui de uma base, na qual nessa base você tem uma redoma de vidro, e essa redoma tem como função, obviamente, impedir que o vento atrapalhe o experimento. E aí, dentro dessa redoma, você tem um fio que está preso a um ponteiro, certo? E ligado ao que a gente chama de balança de torção, ok? Essa balança aqui, ela gira, tem um anteparo na ponta, está aqui marcado. Esse anteparo serve para você manter o equilíbrio da bola, que ela fique equilibrada. E você tem uma bola carregada, uma esfera condutora com cargazinha Q1, tá? É, E ligado a isso daí, você tem uma outra haste aqui, na qual você tem presa ela uma bolinha com carga Q2, a qual você vai colocar uma carga que você tem interesse por meio daqueles processos de eletrização conhecidos que a gente tem. Você pode carregar essa pequena esfera Q2. E o experimento de Coulomb consistia basicamente disso. Você carregava a esfera Q1, e você tinha a esfera carregada Q2. O que acontecia ali dentro? Obviamente, quando estava uma determinada distância, a depender do tipo de cargas, se elas fossem iguais, se repeliriam, se fossem diferentes, elas se atrairiam.
ok? E o que o Coulomb fazia? Ele girava o ponteiro de maneira a restabelecer a posição, e com esse giro do ponteiro, ele olhava qual era o ângulo que havia foi feita a torção, certo? Ele olhava qual era a distância das duas esferinhas, olhando aqui por cima, aqui a gente não tem como ter essa noção, mas por cima dá para saber. E com conta disso, fazendo uso da seguinte relação, a gente tem aqui duas relações de torque, na qual a gente pode limitar ele a menos a constante do fio vezes o ângulo, certo? E esse sinal de menos aqui tem a ver com a questão de que a gente está tratando de uma força restauradora. Então, o que é que ocorria? Fazendo uso disso, você poderia determinar qual era a força que estava sendo aplicada sobre aquelas esferas. Fazendo esse experimento repetidamente, tendo controle das distâncias, medindo, o que foi que a gente obteve? Qual foi o resultado que foi obtido pelo Charles Augustin Coulomb? Esse resultado, que foi um resultado deveras importante, ele chegou no seguinte resultado. Ele percebeu, eu vou botar aqui como um módulo, certo? Porque foi o que ele obteve, foi um módulo. O módulo da força de 2 aplicado em 1, ele seria proporcional ao produto das duas cargas, ok? Dividido pelo módulo da distância entre elas aqui. Eu vou colocar vetorial aqui, mas não há necessidade, mas eu estou enfatizando aqui com módulo, certo? E aqui o que a gente tem é o seguinte: você pode perguntar, o que é esse epsilon aí, professor? Bom, esse epsilon daqui, ele está relacionado com a incerteza experimental. Na época que o Agustin Coulomb fez o experimento, obviamente o aparato dele não era perfeito, e ele encontrou uma incerteza a qual era da ordem alguns porcentos, entre 10, mais de 10%, com certeza, entendeu? Então, ele não pôde cravar de fato que esse R12 aqui de 2 mais E, ele seria exatamente o, o que a gente conhece como lei do inverso do quadrado. Ele não conseguiu enfatizar isso. Ele tinha uma incerteza relacionada com ele. Então, outros físicos, mais precisamente Henry Cavendish, que é o cara que pesou a Terra, literalmente, ele obteve um resultado no qual a incerteza de que ele obteve, né, de Cavendish foi algo em torno de 2%. E ficou caracterizado que o experimento de Coulomb estava certo e a dedução de Coulomb, falando sobre a proporcionalidade, aqui também estava ok. E a gente usa esse termo aqui de proporcionalidade e não de igualdade, por causa que ainda tinha um fator aqui, certo? Que seria uma constante que o Coulomb não tinha obtido K naquela época. Só para enfatizar, um experimento bem conduzido hoje em dia, com equipamentos muito melhores, obtém esse valor de epsilon aqui na casa de 10 elevado a menos 17. Aí você pode perguntar, ué, mas isso aí não tem que ser zero para que seja a lei do inverso do quadrado? Bom, 10 a menos 17 é praticamente zero. Isso daqui é o que a gente chama na física de uma incerteza, vai ser muito superior, entendeu? Mas seria algo em torno de 5 sigmas. Quando você ouvir essa expressão, uma incerteza de 5 sigmas, significa que você tem uma certeza de que aquela coisa que você está investigando existe, certo? Mas vamos lá. Esse tratamento que estava sendo proposto pelo Coulomb aí é um tratamento modular, certo? E a gente sabe que a lei de Coulomb ela é uma lei estatística. Então, tem duas maneiras de a gente começar a ver esse problema, que são o seguinte aqui. Imagine que você tem um observador aqui localizado em zero, certo? E que você tem a sua carga Q1 localizada nesse ponto aqui, ok? A sua carga Q2 está localizada nesse outro ponto aqui,
certo? A distância entre Q1 e o ponto de origem é R1, e a distância de Q2 ao ponto de origem é R2. Logo aqui a gente pode escrever um vetor, certo? Esse vetor dado por R21, que é a diferença entre R2 e R1. Se a gente estiver analisando a força que está sendo aplicada aqui, certo? Em 2, o que é que a gente vai obter aqui? Ora, a gente vai ter um versor. Vamos supor aqui que essa força daqui ela seja de repulsão, certo? Então, a gente vai ter aqui um Rzinho 2, 1 com chapeuzinho. Esse chapeuzinho daqui está fazendo referência a um versor, ok? A gente está tratando de um versor. Esse versor aqui, ele é dado pela diferença do próprio vetor, R21, pelo módulo do vetor, e isso daqui é o que a gente chama de vetor unitário também. Se você fizer a divisão dessa conta daqui, você vai acabar obtendo esse fator unitário, ok? Mas existe uma outra maneira da gente escrever isso daqui, que é uma maneira mais que fica mais fácil, né? Fácil entre aspas, certo? É só para melhorar a questão de visibilidade. Você pode colocar que a própria origem do sistema é uma das cargas. Ou seja, por exemplo, você coloca a carga Q1 na origem do sistema, a outra carga Q2 vai estar aqui, eu coloquei sobre o eixo X, certo? E supondo que a gente tenha uma força de repulsão, que nem no caso anterior, aqui, a gente teria o versor na direção da própria força, né? Aqui, então seria o versor R21, ok? E nesse caso daqui, R21 não, desculpe. Como a gente está colocando o ponto 1 sobre a origem, esse versor aqui vai ser apenas R. Essa distância daqui vai ser, entre eles dois, vai ser apenas a distância R, a gente vai estar no eixo do X. Então, eu posso chegar aqui e colocar que, deixa eu só mudar a corzinha da caneta aqui, que a força, e eu vou usar nesse caso daqui a ideia da força vetorial, de 2 em 1, ele vai ser dado pela razão de 1 sobre 4π é zero, que está multiplicando o produto das duas cargas e dividindo pela distância, no caso aqui o módulo da distância, deixa só eu apagar aqui, é, R1. No caso aqui não é R12 não, é só R, certo? R ao quadrado. E o versorzinho que a gente vai utilizar aqui seria o R, né? Mas como a gente está na direção, como a gente está na direção X, eu vou colocar aqui o nosso versorzinho aqui, é simplesmente o X, que é a direção que a partícula ela vai estar sendo feita a força. Então tá aqui a lei de Coulomb, certo? A gente sabe que essa lei, ela é uma lei é, muito utilizada, ok? Não exatamente na prática do nosso cotidiano, entendeu? Mas ela pode ser bastante utilizada. Dentro desse conjunto de leis, existe um outro par de conjunto de leis relacionadas com o que a gente chama de tipo de carga, certo? E esse conjunto de leis é o que foi o trabalho que teria sido realizado pelo é, ai, caramba, eu esqueci o nome do cara que eu ia falar há um minuto atrás. Benjamin Franklin, certo? No qual aqui a gente está fazendo o estudo das forças, ok? Então a força 2, 1 aqui,
a força 1, 2. Aqui a carga Q1. Aqui a carga Q2. Certo? Deixa eu dar uma mudadinha aqui da cor. E aqui a gente tem um versorzinho R de 2 e 1. E na outro sentido, o versorzinho de R de 1 em 2. Ou seja, quando a gente tem cargas iguais, a gente tem uma força de repulsão, certo? Se essas cargas fossem diferentes, a nossa força seria uma força atrativa. O Coulomb também constatou isso no seu próprio experimento, entendeu? Mas como já havia sido publicado pelo Benjamin Franklin, é, não se pode atribuir exatamente ao Coulomb isso, ok? Vamos lá. Então aqui a gente vai ter uma força F12, certo? E uma força F21, na qual a gente vai ter os seus versores aqui, e a gente pode ver o seguinte aqui. Ao analisar a força de atração e a força de repulsão, o que é que eu posso ver aqui? Constatar que R21, o versor R21, é igual a menos R12. Ou seja, com isso daqui, eu vejo que essas forças aqui, já que são entre as mesmas partículas, elas são iguais, mas o sentido da força ele é diferente, ok? Então, eu posso escrever que a força aplicada sobre um 2 é igual a menos a força aplicada de 2 sobre um. E isso se deve basicamente à ideia dos versores ali, certo? Aí você pode chegar e perguntar, tá tudo bem. A gente tem aqui a questão de força, tá tudo ótimo. Mas como é que a gente aplica isso? Antes de a gente falar da aplicação disso daqui, eu só quero enfatizar uma coisa que na primeira parte do curso, aulas de... Tem mais de ano que eu fiz essa aula. É comum a gente estudar no ensino médio que a gente tem essa constante elétrica, certo? Você pode ver ela como K0 ou K, e isso daí está relacionado no vácuo, que quando a gente faz um experimento, quando a gente está fazendo o estudo do conceito básico, a gente está fazendo o estudo de cargas pontuais e a eletrostática se baseia nessa ideia da carga pontual no vácuo, entendeu? Todo o restante são variações. Então, no vácuo, a gente tem que o valor dessa constante K aqui seria 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metros quadrados por coulomb ao quadrado. É uma maneira de você utilizar. Aqui a gente tem o seguinte, a gente tem que o nosso K ele vai ser igual a 1 sobre 4π, é zero, e esse 4π daqui eu já lhe digo logo que é uma convenção, ok? Tem a ver de você pensar na ideia de uma esfera, de você estar se afastando ali por uma questão de uma esfera, de um ângulo sólido, e daí aparece esse 4π. E a gente mantém, e mais quando a gente vê a lei de Gauss, a gente vai entender por que existe esse 4π aqui, certo? Então, 4π é zero, onde esse é zero aqui, ele é o que a gente chama de permissividade no vácuo, vai ser no vácuo mesmo, e ela tem o valor de 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs ao quadrado por Newton vezes metros quadrados. Basicamente, o inverso daquele dali. Se você substituir esse valor daqui aqui, você vai obter aquele mesmo valor de K. Só que para a gente que está trabalhando aqui na física 3, no ensino superior, é mais interessante utilizar isso daqui pelo simples fato de que a gente vai estabelecer certas relações no qual a gente vai fazer esses cortes e, bom, se convencionou utilizar isso, ok? Tá. Só que o seguinte, se você for analisar qualquer corpo, por exemplo, você for analisar
um átomo, certo? Se você analisar um átomo que não seja o átomo de hidrogênio, certo? Você vai ter o quê? No mínimo, mais do que um elétron, considerando que ele não seja um íon, por exemplo, se fosse o hélio, né? Mas vamos lá, você vai estudar um átomo que tenha, por exemplo, o carbono, certo? Tem número atômico 6. Ele vai ter 6 elétrons, ok? E aí o que é que acontece? Como é que se dá as relações da eletrostática para considerando que esses elétrons estivessem separados, obviamente? Como é que se daria essa relação? Obviamente, todos eles você teria uma relação, ou seja, se você tiver um Q1 aqui, um Q2 aqui, um Q3 aqui, reticências, um QN. Obviamente, vai haver forças de 2 em um, certo? Vai haver uma força de 3 em um, vai haver uma força de N em um, e vai haver o contrário com todas essas forças. Só que é deveras impossível você trabalhar de resolvendo todas essas forças vetorialmente ao mesmo tempo. O que é que você faz? Você vai usar o princípio da superposição, certo? O princípio da superposição. Esse princípio da superposição, a gente vai utilizar ele para o campo elétrico também, e a gente vai utilizar ele também para o campo magnético, quando a gente chegar lá, certo? É, bom, a gente está tratando de uma soma vetorial, ok? De partículas, certo? É, então, todas as cargas envolvidas num problema vão ser somadas. É basicamente isso. Então, se você pegar aqui, você tiver uma força Fi que está atuando sobre uma partícula I qualquer, nesse caso, olha, a gente teria a força que foi 1, atuando sobre 1, você vai ter que o somatório, e aqui a gente vai colocar de J diferente de I, ok? Por causa que você não vai poder aplicar a força sobre você mesmo, ela vai ser dada pela força que I vai receber de J, ou seja, se a gente fazer a substituição das unidades aqui, a gente vai ter que, eu vou ter um KI fixo, já que a força que vai ser aplicada sobre essa carga, certo? Essa carga de prova, e as demais cargas vão estar atuando sobre ela, dividido por quem? Por 4π é zero. E agora quem que vai estar aqui? Vai estar o somatório de J diferente de I, de QJ, sobre RJI ao quadrado. E aqui a gente tem o nosso versozinho, certo? De JI. Então, esse aqui é o nosso princípio da superposição, certo? O que ele está falando basicamente é o que a gente disse, todas as forças elas vão estar atuando sobre uma determinada carga de prova, e essa atuação daí, a gente vai ter que somar elas, ok? Qual é a melhor maneira da gente ver isso? Vamos ver um exemplo, certo? Vamos ver um exemplo. Esse exemplo é para a gente encerrar aqui a aula de hoje, ok? É, então vamos fazer um pequeno desenho aqui, certo? E fazer algumas considerações acerca desse desenho. Eu vou mudar a cor aqui. Então, imagine que você tem aqui o seguinte, ó, você tem uma carga Q1, certo? Ela está distante de uma outra carga, Q2, ok? E no centro, certo? É, aqui no centro, né, a uma altura D, certo? A gente vai ter uma carga Q', que vai estar na seguinte disposição. Ó, você vai ter uma carga Q',
E aqui a gente vai ter um determinado D, Dzão, certo? Desconsidere a falta de simetria do meu desenho, mas eu estou considerando aqui que você tem uma distância R aqui, você tem uma distância D e você tenha uma outra distância D, certo? E aí agora eu vou querer fazer o seguinte, eu quero que use o princípio da superposição para saber qual é a força aplicada sobre que linha, fazendo uso apenas do princípio da superposição, com a seguinte consideração: é, Q1 e Q2, Q1 e Q2 têm sinais opostos, ou seja, Q1 eu vou dizer que ela é maior do que zero e Q2 tem carga menor do que zero, ok? Essa é a única consideração que eu vou fazer. Com essa consideração aqui em mente, o que é que a gente vai fazer aqui? Simplesmente a gente vai passar para resolver o problema. Mas antes a gente tem que fazer alguma consideração. Vou fazer uma pausa na aula aqui e eu retorno para a gente finalizar o exercício e finalizar a aula de hoje, ok? Finalizando